Olá a todos! Estamos de volta ao nosso podcast de matemática, neste que será o último episódio desta série. Nos episódios anteriores estivemos a trabalhar os números racionais. Primeiro, vimos de que forma os números, de uma maneira geral, estão presentes no nosso dia-a-dia. Depois, expliquei-te o que são números racionais e como os identificas. Depois disso, passamos para as operações com números racionais escritos em fração e em dízima. Só trabalhamos com as dízimas finitas nas operações que apresentei. Mas já sabes que as dízimas infinitas periódicas também são números racionais. Ao longo dos podcasts anteriores, aprendeste a somar, subtrair, multiplicar e a dividir números racionais. Agora, está na hora de aprender a simplificar expressões numéricas que tenham mais do que uma operação envolvida. Vais ver que é fácil. Claro que tens de seguir algumas regras. Vamos então começar pelas regras que tens de conhecer. Quando uma expressão numérica tem várias operações diferentes, tens de saber por onde começar. Isto significa que existem prioridades que têm de ser respeitadas. As regras das prioridades são as seguintes. Em primeiro lugar, deves sempre realizar as operações que te aparecem dentro de parênteses. As divisões e multiplicações têm sempre prioridade em relação às adições e subtrações. As multiplicações e as divisões têm a mesma prioridade entre si, pelo que devem ser feitas pela ordem em que aparecem na expressão, quando fazes a leitura da expressão da esquerda para a direita. As adições e subtrações devem ser as últimas operações a serem feitas, e também deves efetuar estas operações pela ordem em que te aparecem na expressão. Portanto, de forma mais resumida, primeiro, operação dentro de parênteses. Segundo, divisões e multiplicações pela ordem que aparecem. Terceiro, adições e subtrações pela ordem em que aparecem. Neste podcast, vou falar de forma mais pausada para ser fácil seguir os raciocínios. Já sabes que te vou propor desafios ao longo do podcast. Por isso, precisas de papel e lápis e deverás colocar o podcast em pausa sempre que eu te disser. Não te esqueças também que podes sempre retroceder no podcast, caso tenhas ficado com alguma dúvida. Então vamos começar. Escreve no teu papel a seguinte expressão numérica. 1/3 menos 2 vezes, abrir parênteses, menos 3, fechar parênteses. Lembra-te das prioridades das operações e calcula o valor da expressão numérica. Quando terminares, deves voltar ao podcast. Agora está na hora de o colocares em pausa. Estás de volta. Espero que não tenhas tido dúvidas. Vamos lá analisar a expressão numérica. De acordo com o que já te ensinei sobre prioridades, temos de começar pela multiplicação. Atenção que estás a multiplicar dois números negativos, o número menos 2 e o número menos 3. Como sabes, a multiplicação de dois números negativos é um número positivo. Por isso, este produto é igual a 6. Ou seja, 1/3 menos 2 vezes menos 3 é igual a 1/3 mais 6. Agora, temos uma fração e um número inteiro. Vamos então agora escrever o número 6 na forma de fração com o denominador 3. Como sabes, 6 é igual a 6 sobre 1. Para esta fração ter denominador 3, temos de a multiplicar por 3 e vamos obter a fração 18 sobre 3. Então, 1/3 mais 6 é igual a 1/3 mais 18 terços, que é igual a 19 terços. Esta fração está irredutível, por isso já chegamos ao resultado. Chegaste a este resultado também? Se te enganaste, não te preocupes, ainda estamos a começar. Com a prática, isto fica muito mais simples. Vamos então ver outro exemplo. Escreve na tua folha o seguinte. Abrir parênteses, 8 menos 5 vezes 1/5, fechar parênteses, a dividir, abrir parênteses, menos 3, fechar parênteses. Tenta agora chegar ao valor desta expressão numérica. Lembra-te das prioridades das operações e das regras que já aprendeste nos podcasts anteriores.
volta ao podcast quando tiveres terminado. Agora está na hora de o colocar em pausa. Pronto para ouvir a resolução? Vamos então começar. Repara que na expressão tens os primeiros parênteses, em que existem operações para serem feitas e depois existem outros parênteses. Atenção que os segundos que aparecem não têm operações para ser feita. Eles apenas estão lá para separar sinais. Portanto, tens de começar pelos primeiros parênteses da expressão. Olhando para as operações que lá estão, já deves ter percebido que tens de começar pela multiplicação. Portanto, necessitas de multiplicar menos 5 por 1/5. Esta multiplicação é de facto fácil. Repara que apenas necessitas de escrever o número menos 5 em fração e depois multiplicar os dois numeradores e os dois denominadores. Assim, menos 5 vezes 1/5 é igual a menos 5 sobre 1 vezes 1/5, que é igual a menos 5 sobre 5. Portanto, a expressão 8 menos 5 vezes 1/5 a dividir por menos 3 vai ficar igual a 8 menos 5 sobre 5 a dividir por menos 3. Repara que agora tens de fazer a operação que tens dentro dos parênteses, ou seja, 8 menos 5/5. Claro que podes escrever o número 8 como uma fração com denominador 5, mas repara que é muito mais simples se simplificares a fração 5/5. Na verdade, esta fração é igual ao número 1. Por isso, teres 8 menos 5/5 é o mesmo que teres 8 menos 1, que é igual a 7. Portanto, a expressão 8 menos 5 vezes 1/5 a dividir por menos 3 é igual à expressão 8 menos 5/5 a dividir por menos 3. E esta é igual a teres 8 menos 1 a dividir por menos 3, que é igual a 7 a dividir por menos 3. Agora, já se falta a última operação, a da divisão. Estás a dividir 7 por menos 3, que é o mesmo que multiplicar 7 por menos 1/3. Logo, o resultado será menos 7/3. Chegaste a este resultado? Caso tenhas enganado, faz o seguinte. Volta atrás no podcast até ao ponto em que tinhas certo. Depois, ouve a minha explicação novamente e emenda o teu erro. Depois disso, para novamente o podcast e tenta fazer sozinho a partir daí. No final, regressa ao podcast para confirmar se agora tens tudo certo. Já deves ter reparado que estas expressões não são difíceis, mas obrigam-te a ter muita atenção a todas as operações que estão lá. Outra coisa muito importante é analisar logo de início as prioridades todas para não te confundires. Como vês, não é difícil simplificar estas expressões. Claro que é mesmo muito importante prestares atenção na aula de matemática. Praticas muito e terás todas as tuas dúvidas com o teu professor ou a tua professora. Também sugiro que faças exercícios em conjunto com os outros colegas. Podes sempre aproveitar para tirar as tuas dúvidas e, quem sabe, ajudar os teus colegas quando eles tiverem dúvidas. Bem, a nossa série de podcasts chegou ao fim. Só me resta agradecer a tua atenção ao longo destes 6 podcasts. Espero que tenham ajudado a compreender as operações com números racionais e espero que te tenha também passado um pouco da paixão que tenho pela matemática. Fica bem.